Não, sim, eu cheguei a tentar fazer pra procurar da ficha. Tudo bem. Vamos ver se tu se lembras de alguma coisa para pôr aqui, né? Veja só. Nós temos várias palavras aqui, tu tem que completar essas partes em branco. Será que tu sabes o que tem se colocar aqui nos dois tipos de ondas? Meio que se tu lê as opções, você vai ver o que faz mais sentido pôr, né? Então leia e me digas o que tu acha ser a resposta certa. There are two different types of waves. Um, second frequency transverse Transverse, legal. e longitudinal. Perfeito. Waves. The number of waves per second pass a fixed point is called. A gente conversou sobre isso na aula passada, lembra? Hertz. Bem, não, calma aí, né? Isso aí é a unidade, né? Aqui, de fato, é Hertz. The number of waves per second pass. Mas eu falei que tinha uma das coisas que nós estávamos estudando ontem, eu falei que era o seguinte. Frequency. Isso, frequência, isso mesmo. The time between one wave and the next is called. Isso eu não falei para você ontem. Mas será que você consegue imaginar como é que a gente chama o tempo que dura uma onda? Amplitude. Não, a amplitude é a altura da onda, né? É Okay. de fato um tamanho. Mas o tempo tem algo ali que tem a ver com o tempo nas Period. opções. Isso, period, exatamente. Então é período. Por exemplo, qual é o período que eu fico sem ver minha avó, né? Eu falei esse exemplo ontem na aula. É de 3 meses, por exemplo. Então é um tempo mesmo. Agora, de quanto em quanto tempo eu vou na casa da minha avó? De 4 em 4, eu vou 4 vezes por ano. Então eu vou de 3 em 3 meses, entendeu? 4 vezes, olha só, por ano. Isso é uma frequência, porque é por tempo. É por tempo, então por ano, frequência. Agora, eu vou de 3 em 3 meses, esse é o período. Entendeu? Sim. Of the wave and measure in. Muito bem. Então, em qual unidade será que se mede o tempo, né? Seconds. Perfeito. The maximum distance of the particles in a wave from their resting point is called. Que? Máximo distance. Amplitude. Bem, calma aí, né? Será? The maximum distance of the particles in a wave from their resting point. Aqui é realmente amplitude, porque o resting point é o meio da onda, né? Então aqui é amplitude. E como eu te falei na aula passada, né? A amplitude é do meio da onda, ou seja, do resting point, até o pico dela, ou ao vale dela. Uhum. Bem, então vai me respondendo as próximas aí, senhorita, por favor. The highest point of a wave is called peak, and the lowest point of a wave is called
que é peak and through. Sim, exatamente. The deepest travel each second by a wave is called. The second by a wave is called speed. Is it speed? Speed, isso mesmo. Isso aqui não precisa ser uma onda, né? Qualquer coisa, a speed é isso. The distance traveled each second by waves. Em And outras it's palavras, qual é a measured unidade, né? meter per second. É metro por segundo. Sim, já está colocado. Waves change their speed and wavelength when they go into different materials. This is called refraction. Diffraction. Waves change their speed and wavelength when they go into different material. É diffraction ou refraction? Eu vou te dar um exemplo de onde isso acontece. Por exemplo, quando você coloca um lápis num copo de água, o lápis parece que está quebrado, certo? Sim. Porque acontece um fenômeno que faz a onda mudar sua velocidade e seu comprimento de onda. E qual é esse fenômeno que acontece quando a gente coloca o lápis na água? É a refração ou é a difração? É refraction. Exato. Waves spread out when they pass through a small gap. Diffraction. Sabe um exemplo de difração bem legal que você já deve ter feito? Você olha para uma lâmpada, né? E coloca assim a lâmpada entre os seus dedos. Sabe? Os teus dedos assim, eles têm espacinhos, né? Entre um dedo e outro. São espacinhos bem pequenos, assim, né? Olha para tua mão e veja o espaço que tem entre os teus dedos. Se tu colocar esse espaço ali apontado para uma lâmpada, tu vai ver o efeito de difração na tua mão, que é basicamente o raio de luz se dobrando na tua mão. Bem legal. Isso é difração. Muito bem. You can send a wave along a piece of string by shaking one end up and down. Muito bem. What do we see the string is doing? Que nós falamos que a corda está fazendo. Depending on what we say the string is doing. Tá a vibrar. Eu acho que tu pode dizer que está a vibrar, né? Oscilando, não sei. Vamos colocar aqui. Vibrando. Não entendi bem a pergunta, para falar a verdade. How would we increase the frequency and the amplitude? Bem, aqui a gente tem que dar uma explicação prática. Como é que você faria na prática para aumentar a frequência dessa onda? Mexer, tipo, mais rápido. Isso, exatamente. Aumentar o speed. Vou escrever aqui.
aumentar a velocidade com que balanço, vamos dizer assim, né? E a outra, como é que você faria para aumentar a amplitude? Vibrar com mais força. Isso. Assim a corda vai mais alto, né? Sim. Perfeito. The sea measuring waves. Time for shipping between one. You are floating in the sea measuring waves. You time is for a second between one. It's passing you in the next. O period dessa wave é 5 segundos. Não? Exato. Isso mesmo. Período é um tempo para que repita um comportamento. Então, como voltou o pico em 5 segundos, o período é 5 segundos. What is the period? What is the frequency of this wave? Okay. 5 seconds per. Bem, eu vou te ensinar uma equação que relaciona período e frequência. Você ainda não aprendeu ela, mas ela é assim, ó. Frequência é igual a 1 sobre o período. E o contrário também, né? O período é 1 sobre a frequência. Então, Frequência 1 sobre período. 1 sobre 5. exato. Mais conhecido como 0,2, né? 0,2 Hertz. Ok? Sim. Okidoki. Vamos para a próxima. Fascinante. Mais sobre waves. Ah, Ó, se quiseres ver outra coisa, fala, tá? Eu estou só a seguir aqui os exercícios. Vamos estudar, estudar. Isso eu acho que eu consigo fazer sozinho. Pera, the diagram shows a ray of white light triangular on the path. Ah, ok. Fica meio com arco-íris, né? Bem, se tu tiveres aí alguma conclusão, tu podes me falar. Ah, fica um arco-íris. Fica um arco-íris? Sim, sim, sim. Fica um arco-íris, né? Então tá bom. Bonitinho. Eu não sei dizer um arco-íris, mas é isso. Grain in the middle of the spectrum. Diga. Eu queria falar de. Deixa eu ver. Não. Seja diagrama de magnetismo, essa coisa dos dedos, qual é? A regra da mão direita e da mão esquerda? Aham. Sim. Tá bom, mas tem alguma ficha aí pra eu ver isso ou tem nesse arquivo aqui? Tenho. Qual página? Ah, tu enviou outra.
E ela. Ah, depois disso. Certo. Magnetos produzem campos magnéticos. Beleza, campo. Isso aqui parece uma coisa trivial, mas é bem importante, tá? O campo magnético ele vai sempre do norte para o sul. O sentido do campo magnético, né? Sempre do polo norte para o polo sul. Independente de como for teu ímã, né? Se for um ímã assim, se for uma situação entre dois ímãs se atraindo desse jeito. Bem, tem aí vários exemplos que parecem algo trivial, mas são bem importantes em alguns problemas. Tu tem os exemplos aqui, então. Muito bem. A current carrying wire creates a magnetic field. Sim, sim, o campo magnético criado por fios é um campo rotacional, né? Então, você pode usar a regra da mão direita para fazer, para entender o sentido que a corrente vai ser gerada, né? Ou melhor, o sentido que o campo vai ter, né? Então, o que que acontece? Quando você tem uma corrente apontando para cima, como é o caso aqui, você pode usar para entender melhor o funcionamento do campo, a regra da mão direita, onde o teu dedão vai ser o sentido da corrente e os outros dedos vão dar o sentido do campo magnético, entendeu? Uhum. Um desenho bem claro para entender isso aqui. Deixa eu apagar esse negócio, já que tu não quer ver isso. É o seguinte. Digamos que a gente tenha isso aqui, ó. Isso é uma indicação de corrente elétrica. Significa que a corrente elétrica está vindo de um fio para a direção para fora da tela, entendeu? Ou seja, em direção ao nosso rosto. Uhum. Esse pontinho indica isso. Essa flechinha indica que ela está entrando na tela, ok? Ok. Pensa numa flecha. Se uma flecha está vindo na tua direção, tu vai ver a ponta dela. Se uma flecha está indo para longe de ti, tu tá com a flecha, né? Tu tá vendo o rabinho da flecha. Como é que Sim. serão os campos, né? Se você pegar agora a sua mão direita, você consegue entender o campo. Vamos ver o primeiro caso. Você vai ter que apontar o seu dedão para o seu rosto, né? Você consegue fazer isso, você aponta o seu rosto. Os outros dedos da sua mão vão indicar a direção do campo magnético. Então, como o campo magnético é rotacional, a gente já entendeu que a gente tem que pensar ele tal qual os nossos dedos. Então, por exemplo, eu vejo os meus dedos aqui, eu estou olhando minha mão assim, na frente do meu rosto, eu estou vendo eles apontando para cá. Eu acho que você está vendo mesmo, aí se você fez o que eu pedi, né? Esse é o campo magnético. Só que se eu girar um pouco a minha mão, eu vejo aqui ele apontando para cá, aqui ele apontando para cá, e aqui ele apontando para cá. Então, dependendo do lugar que você tá, né, você vai ter uma direção diferente para o campo magnético, beleza? Sim. Isso. Ótimo. Muito bem. E o contrário para o contrário, né? Se tu tem essa situação aqui, campo magnético para cá, para cá, para cá e para cá, sempre causando esse movimento rotacional, tá bom? Uhum. Entendeu a ideia? Sim, entendi. Muito bem. Bem, era sobre isso que ele estava a falar ali. Então, deixa eu pegar a próxima aqui. Deixa eu ver o livro certinho. Um segundinho. Ele está explicando tudo que eu já falei, né? Então, é isso. Aqui ele está. Só que aqui, né? Vejam, essa flat circular coil é uma bobina, né? Circular. Então, esse vai ser o campo gerado por ela, né? No centro dela, uma corrente reta. Só que você vai ter, então, esses círculos, né?
E tu vai ter que pensar a mesma coisa que você pensou ali pro fio reto, você vai ter que pensar aqui nesse fio torto também. Em cada posição do fio, você vai ter ali a regra da mão direita, ok? Só que na prática, né, quando você projeta esses campos magnéticos num plano específico, ele gera essas elipses aqui. É o que acontece quando a gente projeta um círculo virado num plano, né, forma elipses. Ah, muito bem. Dentro de um solenoide, campo constante. Muito bem. Vou dar uns outros detalhes aqui. Motor effect. Bem, vamos ignorar isso aqui para focar no que realmente importa. Regra da mão esquerda. Eu não costumo usar a regra da mão esquerda, mas vamos ver o que ele está ensinando aqui. Eu costumo usar uma outra regra, uso a regra da mão direita também, mas vamos ver aqui o que o livro fala. Thumb motion, dedo indicador o campo e o dedão corrente. Tá bom. Tem que decorar isso aí, né? Só que isso aqui serve para quê, né? Ele não está dizendo que tipo de. Provavelmente ele está dizendo sobre corrente elétrica, né? Porque ele falou ah, movimento provavelmente da. Motion do quê, né, mano? Não sei do que ele tá falando aqui. Motion do quê? É motion do campo? Direção do campo tá aqui. Corrente tá para cá. Acho que deve ser movimento de uma partícula sofrendo a ação desse campo. Vamos ver. The cool test you can do this for practice using your left hand point your first finger to the direction of the field and your second finger current. Your thumb will point the direction of the force. Ah, ok. Então aqui é força. Eu gosto de pensar assim, olha só, para a regra da mão esquerda para a corrente, presta atenção. O que me ajudou, né, na faculdade. O dedão é o dedo mais forte, certo? Ele é o dedo mais forte, então por isso que ele indica a força. Você está quase fazendo uma pistolinha aqui, né, uma arma. Sim. Então, esse aqui, o dedo indicador, é como se fosse o cano da arma, por onde sai a bala. Bem, só que isso aqui só serve para partículas, não para correntes. Bem, eu não tenho como te dar uma dica melhor do que já está escrito aqui em inglês, tá bom? Boa sorte em decorá-la. Força, campo, corrente. Sim. É que tem várias regras, sabe? Não tem só essa, tem várias regras. Para outras situações. Mas essa aqui é a regra para correntes em fios. Correntes em fios. Beleza. Decorar essas coisas aqui é complications. É, Ó, aqui de novo, outra regra, tá vendo? Left hand rule. Curiosamente, você tem uma regra um pouco diferente, né? O dedo indicando o campo aqui e os dois dedos para o mesmo lugar aqui, corrente e força sempre para o mesmo lugar. Calma aí, né? Só decorar. Tem muito o que falar além disso. Bastante coisa, hein? Também, né? Isso aqui é como se fosse um livro. Não adianta ficar vendo tudo, tá? É melhor a gente já ver a lista de exercícios. sim. Ah, worksheets aqui. Bem, você pode ler, né? Não quero que você canse da minha voz, então leia e se tu souberes a resposta, me diz. Se tu não souberes, a gente pensa juntos. Okay. Diagrams 1, 2, and 3 show floating compasses arranged on a small platform around a vertical wire AB. In each case, say whether a current is flowing through the conductor, and if so, in what direction. Complete each diagram with a plus and minus sign in the circles at each end of the wire. The pointed end of the compass needle is the north seeking pole. Um, the pointed end of the compass needle.
Que é o primeiro tá em direção a mim, tipo, na minha cara. Ah, você está falando no sentido da corrente, né? Sim. Bem, eu não diria isso. Eu não diria isso com certeza. Eu vou te mostrar o sentido que ela está. Ela tá para cima, né? Não, 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 para baixo, melhor dizendo. Corrente elétrica aponta para baixo nesse caso aqui, né? Porque a corrente elétrica apontando para baixo, pensa, né? Pega a tua mão e faz agora esse processo. Você vai ver, né? Pega a tua mão assim na frente do teu rosto, coloca o teu dedão apontando para baixo e você vai conseguir ver o seu dedo, os teus dedos, né? Os teus outros 4 dedos, se você não for o presidente do Brasil, girando assim no sentido horário, certo? Ah, sim. Exato. Então a corrente é para baixo, não é em direção ao seu rosto, não, tá? Ok. Isso. Ok. A segunda é a terceira tá pra cima. A terceira tá para cima, pela mesma lógica, né? Sim. Agora a segunda, parece que nós temos um campo constante apontando para a direita, né? Eu acho que esse campo não é gerado pela corrente que passa pelos pontos AB. Porque se tu Ah, tivesse uma corrente passando pelos pontos AB, com certeza seria um campo rotacional, lembra? sim. Pois é. Então podemos ir para a próxima. Diagrams for show plotting concepts É, eu acho que o primeiro é tipo sentido horário. Sentido horário? Certo. Como que ficaria as correntes, né, em cada ponto? Ou melhor, como ficaria o campo magnético em cada ponto? Esse mais e esse menos, eles indicam muito provavelmente o quê, né? Não entendi muito bem o que que indica esse mais e esse menos. Não entendi muito bem. Será que indica que as correntes, por serem cargas elétricas negativas, elas estão indo para cima no primeiro caso? Será que é isso? Ah, Deve ser isso, né? sim. Porque as cargas elétricas negativas vão em direção ao positivo. Sim. Então, você vai ter, Então vai de cima para baixo. você vai ter uma corrente elétrica indo de cima para baixo. Como é que vão ficar, então, né, Não, as, os de campos baixo, magnéticos, né? de baixo para cima. Anti-horário, certo? Sim.
Tô de boa. Vamos desenhar aqui, então, como seria. Certo? Anti-horário. No outro caso, exatamente o contrário, né? É isso que ele está pedindo aqui? É que eu não entendi muito bem o enunciado, mas me parece que é isso, né? Sim, também. O outro caso é o contrário. E este. Opa, contrário. Muito bem lembrado. Agora ele está perguntando para onde vai, né? Sim. Hum, eh, se está assim. O, o que está à frente dele acho que vai para a frente, o outro vai para a esquerda, depois esse outro vai para trás e para trás. Bem, quando você tiver a conclusão exata, professor, tenho certeza Ah, dessa resposta. Daí eu coloco, beleza? espera, eu vou mandar. Eu vou fazer. Bem, é só você olhar, né? Veja, é bem fácil pensar. É só você olhar quais os dois casos nós temos uma pecinha nessa posição que vai para a mesma direção. No caso, é essa, né? Então você pode dizer que aqui é menos e aqui é mais, certo? Corrente indo para baixo. Concorda comigo? Isso. Vamos para a próxima. Ah, muito bem. Horizontal wires. And if some wires inflow is flowing, this minuses to the which is evidence of the flow. Um, é, a direção do primeiro é direita à esquerda, tipo B para o A. A direção do segundo é o A para o B. Tá, pera. Ah, então você está me dizendo que o primeiro é do B para o A, ou seja, tu está me dizendo que a corrente. Ai, cara, meu Deus. Está me dizendo que a corrente é para cá, certo? Sim. Então, B é negativo, A é Então aqui é positivo. positivo, negativo, exatamente.
Essa outra é o contrário, é do A pro B. Sim. Esses dois estão aí. A corrente vai de baixo para cima. A corrente pode ir de baixo para cima. Não, acho que não, né? Se tá num fio, ela tem que ir de uma direção a outra pro fio, certo? Para o fio, certo? Sim. Então, não tem como criar um campo magnético daquele, percebe? Sim. Então, eu deixaria sem opção ali, sem resposta. Muito bem. Negativo. Esse primeiro. O primeiro. A primeira compass está aí para a direita. À direita? Sim. Essa que está em cima. Estás a dizer que o campo magnético vai apontar para a direita, ok. Essa primeira que está aí vai para a direita. A outra também, mas essa aí vai para cima. Essa que está embaixo. Não, pois é, eu acho que não é para a direita não, né? Bem, pensa na regra da mão direita, né? As cargas elas estão indo para a direita, então você tem aqui os seus dedos apontando, né? Olha para os teus dedos, né? Estão indo em direção ao teu rosto, certo? Então eu diria que para aqui é para Para cima, cima, sim. certo? E aqui seria para baixo, né? Como ele está embaixo, seria para baixo, né? Então, esquerda. É assim, então esse que está em cima vai para cima. No segundo coisa. Essa Contrário, né? conversa. Sim. Isso. Diagram by adding arrows. O outro que tá ao lado também vai para cima. Pela lógica, sim. Então é menos e mais também. Aí dos dois lados. E os dois vão para baixo. Hum. Então aqui no outro é o 4 é menos mais. Bem, de novo eu estou vendo uma coisa que não faz sentido, né? Uma corrente indo, ou melhor, um campo magnético para a esquerda, né? Isso aí não faz muito sentido. Não deve estar surgindo devido à corrente elétrica nesse fio, Uhum. certo? Então, Sim. tanto faz aqui. Agora bobinas. Bobinas. Meu, esse negócio de saber qual é o sentido para bobina é muito complicado. Eu não lembro direito. Ela Mas faz isso está. tipo um punho que é tipo. Eu sei como é que ela faz. Ah, é? Tipo, Como é que é? Me ensina então. é tipo um punho. Os dedos são dos da mão. Tipo, como se estivesse a dar um soco quando fecha a mão. Aham, mão fechada. Aham, Sim. E os dedos são as cordas, tipo, que vai dar ao longo do aham. ferro, ok? E, a, e o sentido é o teu dedo.
tipo o dedo. Ai, esqueci como é. Thumb. O dedo grande, tá bom. Sim, A questão é que isso é a mesma coisa que a regra da mão direita, né? sim, O problema é que você tem que ficar atento com várias coisas, né? Do tipo carga positiva aqui, né? O lado sim, positivo, por onde entra o fio, né? Por exemplo, o positivo aqui tá indo por trás, aqui, o positivo tá indo pela frente, né? sim, Então são coisas diferentes, percebe? sim. Nós tínhamos isso explicado lá em cima, né? Tinha ou não tinha? Acho que aqui solenoides, né? Acho que era isso. Oxe, acho que não tá bem explicado, não. Ele não explicou isso. Ah, Não explicou, né? Bem, eu vou ter que te trazer isso numa próxima aula, então, tá bom? tá bem. Eu também não lembro, faz tempo que eu não estudo isso. Ah, bem, e esta. Diagram shows an open coil wire. These three ways which the magnetic field produced when can be increased, which the magnetic field produced when the current flows through. Girar mais. Bem, para tu saber isso aí é basicamente olhar a fórmula, né? De três maneiras do campo magnético produzido com a corrente aumentar. Daí, se você lembrar da equação, né? Eu não lembro exatamente, mas é B igual a N I, alguma coisa mais ou menos assim, N I sobre L. Então, se você aumenta o comprimento, você diminui o campo. Se você aumenta a quantidade de bobinas, você aumenta o campo. Se você aumentar a corrente, você aumenta o campo também. Isso aqui é só olhar a equação, não tem nada demais, tá? Sim, O, o segredo está nesse cara aqui. Mas eu acho que eu achei alguma coisa para você. Bem, eu vou te mandar o texto lá no WhatsApp e nós voltamos semana que vem, beleza? tá bem. Então tá bom, tchau, tchau, Áurea, até.